Meus irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho sentido que nos últimos tempos a gente tem vivido de maneira muito acelerada. Vocês percebem isso? Muito acelerada. É muita coisa para a gente fazer, é pouco tempo para a gente fazer. A gente levanta correndo, com pressa. A gente toma café correndo, com pressa. Não dá tempo nem de conversar com a família, com os filhos. A gente vai para o trabalho correndo, com pressa. A gente pega trânsito, a gente chega estressado no trabalho. No trabalho é só pressão e pressão, entrega, entrega, meta, meta, meta. Responder um monte de e-mails, responder ofício, mandar ofício, participar de reunião, cobrança, cobrança, tarefa, tarefa. É ou não é verdade? Estamos adoecendo. Gente, licença, eu vou ter que atender, vocês me perdoam? Oi? Não. Agora eu não posso, eu estou ocupado. Tá bom? Tá, obrigado. Então, agora não. Estou muito ocupado. Vocês já receberam? Perdão, vocês já receberam não. Vocês já falaram isso para alguém? Agora não, estou muito ocupado. Quando a gente recebe um pedido, um telefonema de alguém, de uma pessoa, para falar com a gente no momento do meio da tribulação, o que a gente fala? Agora não, estou muito ocupado. Repitam comigo. Agora não, estou muito ocupado. Forte, gente, com força. Fala para quem está do teu lado. Para quem está do outro lado. Agora não, estou muito ocupado. Hoje nós vamos conhecer então a história de Marta e Maria. Que há 2000 anos atrás, Maria teve a coragem de se jogar aos pés de Jesus. Maria parou tudo o que estava fazendo, as tarefas, as obrigações, e foi escutar o seu mestre. E Marta, que estava envolvida com tantas tarefas, com tantas obrigações, meio que disse com o comportamento dela: agora não, eu estou ocupado. Vamos ver a palavra? Abram a palavra em Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo de 38 a 42. Estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia, onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã por nome Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Marta, toda preocupada, na lida da casa, veio a Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só a servir? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas muito inquietas e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Palavra da salvação. Contextualizando, Jesus estava indo para Jerusalém. Betânia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. Jesus aproveitou para poder passar em Betânia. Jesus gostava de Betânia, porque Betânia era o local onde ele tinha amigos, pessoas queridas. Jesus aproveitou e foi a Betânia. No Evangelho de São João, se a gente for olhar, se eu não me engano, capítulo 3, não tenho certeza, Jesus vai dizer que ele amava muito Marta, Maria, sua irmã,
e Lázaro. Lázaro é aquele que foi ressuscitado. Então Jesus expressou o sentimento que ele tinha, o amor que ele tinha por esses 3 irmãos. Aqui fica a primeira lição da noite. Jesus amava Maria, Marta e Lázaro. Jesus ama você, ama eu, ama você, ama todos nós. Jesus ama a pessoa preguiçosa, a pessoa ansiosa, o cólero, todos, sem exceção, Jesus ama. E Jesus gostava muito de Betânia, porque as pessoas de Betânia amavam Jesus, gostavam de Jesus. Diferentemente de outros lugares por onde Jesus passava, aonde as pessoas queriam muito ver Jesus, falar com Jesus, ter contato com Jesus, porque tinham necessidade de curas, libertações, tinham interesses próprios. Lá em Betânia não. Lá em Betânia, Jesus não era amado pelo que ele podia fazer. Ele era amado pelo que ele era. É diferente. Percebem? Jesus era querido, desejado em Betânia. A nossa casa deveria ser como Betânia. A nossa casa precisa desejar mais a presença de Jesus. Nós precisamos ardentemente querer pedir a presença de Jesus nas nossas casas, junto aos nossos familiares, junto aos nossos amigos. Que a nossa casa seja como Betânia, um lugar onde Deus, Jesus, gosta de visitar, porque Ele tem amigos, Ele gosta de estar presente, Ele quer falar com as pessoas, porque as pessoas que são de Betânia são pessoas amigas. Que sejamos amigos de Jesus. Amém? Marta vai receber Jesus na sua casa. Jesus estava indo para Betânia. Mas Jesus não estava sozinho. Jesus, ele estava com pelo menos 12 discípulos com ele. Jesus já estava famoso pelos milagres, pelas curas que ele fazia. Então é muito provável que tinham simpatizantes, tinham mais discípulos caminhando com Jesus até Betânia. Apesar disso não estar no texto, mas a gente pode inferir isso. Eu não sei quanto a vocês, mas se um amigo meu me ligar dizendo: Sidney, tudo bem? Boa tarde. Daqui meia hora, daqui 15 minutos, eu vou fazer uma visita para você. Tem muito tempo que a gente não se vê, tem muitos anos que a gente não se fala. Daqui a pouquinho eu estou aí. Se for lá em casa, eu desliguei o telefone, eu vou ter que sair correndo, vou ter que sair catando aquele monte de roupa espalhado na casa, aqueles tênis, aquela louça. Se tiver louça para lavar, vou ter que lavar correndo aquela louça. Não é verdade? A gente quer dar o melhor da gente, né? Para visita, né? Eu vou ter que passar um cafezinho correndo e vou ter que ir correndo na padaria comprar um pãozinho de queijo para oferecer. Tem que oferecer alguma coisa para a pessoa, né? Meus irmãos, olhem a cena. Jesus, ele não tinha como avisar Marta que ele ia visitar ela. Não tinha telefone naquela época, não tinha celular. A pessoa sabia que ia receber a visita a hora que as pessoas chegavam. E Jesus não chegou sozinho. Olha o drama. Jesus chegou junto com, pelo menos, no mínimo, 12 apóstolos. Mas ele, 13. Imagina, Marta abrindo a porta, feliz da vida, porque está recebendo Jesus. Ela amava Jesus. Mas na cabeça de Marta, ela precisava agir, trabalhar. Essas pessoas provavelmente chegavam com fome, famintas. Ela precisava ir para a cozinha para poder fazer comida. Ela precisava cuidar dos forros, porque provavelmente essas pessoas iriam dormir lá, pousar por lá.
ela provavelmente ia ter que fazer um monte de tarefas para poder receber essas pessoas. Marta amava Jesus e ela acreditava no fundo do coração dela que ela poderia retribuir o amor de Jesus por ela, oferecendo o melhor que pudesse oferecer para Jesus. Então, na cabeça de Marta, o amor dela era medido de acordo com o que ela poderia oferecer para Jesus. Olha só que coisa interessante. Marta, quando recebe Jesus na sua sala e quando vê que Maria, que deveria estar ajudando ela com tantas providências que eram necessárias, ela fica angustiada e vai cometer 3 erros que eu vou falar daqui a pouco sobre esses 3 erros. Marta recebeu na sua sala, estava na sala da sua casa, o Criador do mundo, o Criador do universo, Deus, aquele que lá na Galileia tinha multiplicado peixes e pães. Jesus. Jesus que tinha feito o milagre nas bodas de Caná, transformou água em vinho. Jesus, nosso Senhor, estava na sala da casa de Marta. E Marta estava agitada, nervosa. Jesus, Deus vivo na sala da casa dela e Marta pensando no que Jesus iria comer. Marta estava preocupada com o que Jesus iria comer. Era o mais importante? Não. Jesus não queria comer comida. Jesus, ele tinha fome e tem fome de relacionamento. Jesus tem fome de nós e nós precisamos ter fome de Jesus. Quando Marta se envolveu no meio de toda aquela agitação, Marta perdeu o foco. O foco era Deus, não era preparar a comida. E meus irmãos, isso é importante, é uma lição que a gente precisa aprender, porque muitas vezes nós agimos como Marta. Eu quero até compartilhar o que aconteceu comigo na minha vida, porque muitas vezes nós somos envolvidos em situações que a gente não percebe que está perdendo o foco de Jesus. Quando eu olhei para minha casa, para minha família, a minha esposa teve que sair de casa para poder ajudar na loja. Nós tínhamos compromissos, tínhamos boletos para poder pagar. Aquele movimento começou a ficar preocupante porque a gente empregava pessoas e a gente tinha que pagar o salário das pessoas. A minha filha começou a ser criada por uma empregada doméstica. Nada contra, mas ela estava perdendo o contato da mãe. Perdemos os finais de semana, porque a gente não conseguia mais deixar de trabalhar nos fins de semana, que era o período que tinha mais movimento. A gente perdeu o contato com os amigos, perdeu o contato com a família. Por fim, no final, gente, nós nos afastamos de Deus completamente. Foi um período horrível. Nós não conseguimos nem vir na Santa Missa, porque no final de semana era quando aconteciam os problemas. Faltava um funcionário, a gente tinha que repor, era um na feira, eram 2 lojas na feira, era outro na 111 Sul, tinha que ter gente também no shopping. Isso é uma armadilha diabólica de Satanás. Ele vai te iludindo e vai tomando o seu tempo. E aí Deus abençoou. Sabe como foi que Deus abençoou a gente? Quebrando a gente no meio.
Na época eu não aceitava, eu fiquei revoltado, muito chateado. Mas hoje eu vejo que foi providência. No momento que a gente vai para o chão e tem que recomeçar, a gente percebe o tamanho da graça de Deus nas nossas vidas. Então agora eu pude me aproximar de novo da igreja de Deus. Agora eu estou aqui de novo. Agora nós estamos juntos dos nossos amigos, dos nossos familiares. E as coisas vão voltando ao normal. E eu queria deixar esse alerta com vocês, porque isso não precisa acontecer só com quem tem empreendimentos, não. Se vocês repararem, o tempo que a gente, por exemplo, oferece para poder maratonar filmes, séries, o tempo que a gente gasta respondendo mensagem de WhatsApp, não percebe. Deus nos ama e Deus quer a nossa presença diariamente. Maria escolheu a melhor parte, por quê? Maria ficou aos pés do Senhor. Maria percebeu o que Marta não percebeu. Que o foco, que o centro deveria ser Jesus. Então, meus irmãos, a gente tem que estar muito atento a isso. E principalmente servindo na igreja. Servos do grupo de oração. Por favor, me escutem aqui. Viu, patroa? Muitas vezes a gente está aqui no grupo de oração preocupado em servir. Quando a gente vai fazer um encontro, preocupado com o encontro, preocupado com a alimentação, com as cadeiras, preocupado com a divisão dos temas para quem vai pregar. A gente se preocupa com tudo e faz igual Marta, se envolve no meio das preocupações e se esquece do principal, que é Jesus. Então a dica, meus irmãos, é: Marta não estava errada. O que Jesus queria mostrar para ela é que é necessário ter equilíbrio. E muitas vezes a gente está servindo aqui na igreja, se preocupando em fazer o melhor para Jesus, assim como Marta se preocupou em oferecer o melhor para Jesus, mas a gente se esquece de estar primeiro com Jesus. Muita coisa que nós fazemos de errado e tem consequências muito ruins para nós, nos acontecem porque a gente fez sem consultar Jesus. Meus irmãos, o que eu quero alertar para vocês aqui, nesse momento, é que nós precisamos ter uma vida de oração. Nós precisamos ter um encontro diário com Jesus. Nós precisamos conversar com Ele. Ele precisa ser o nosso aliado, o nosso amigo. Vocês conversam diariamente com Jesus? A primeira coisa que tem que ser feita no dia, abrir os olhos, é entregar aquele dia para Jesus. É ser íntimo dele, é ser amigo. Jesus quer ser nosso amigo. Então, meu irmão, amigo conversa, fala dos problemas. Amigo fala do que precisa, fala dos erros que cometeu. Amigo pede perdão quando é necessário. Amigo é confessor. Jesus quer ter uma amizade profunda com vocês. Este foi o erro de Marta. Marta estava tão envolvida em agradar Jesus que ela se esqueceu que ela primeiro precisava estar com Jesus para depois servir a Jesus.
Esse foi o primeiro erro que Marta cometeu. A agitação dela gerou uma distorção de valores. E isso acontece com muita facilidade conosco também. O segundo erro de Marta: a distração gerou uma comparação. Marta começou a comparar ela com Maria. Poxa, eu estou aqui no meio desse trabalho todo, tanta coisa para poder fazer, e ela olha para Maria e Maria está sentada. Gente, eu não sei vocês, mas quando a gente vê uma pessoa sentada, ou pessoa folgada, né? Está ali sem fazer nada. O sentimento que passa é esse, né? Principalmente para quem está trabalhando, né? A minha esposa, quando está limpando a casa lá em casa, quando vê os meninos que não querem ajudar, e está um sentado, outro deitado, outro mexendo no celular, ela fica danada da vida. Realmente, eu até entendo o que Marta sentiu, não é fácil. Então, Marta, por conta da distração, gerou a comparação. E este foi um grande erro dela. O terceiro erro foi que a comparação dela gerou uma amargura no coração dela. Percebam, Marta poderia ter ido falar com Maria, não poderia? Marta poderia ter puxado Maria no canto ali: vem cá, vamos conversar. Vem me ajudar aqui na cozinha. Por que você está fazendo isso, né? Mas Marta não fez isso não. Marta foi falar com o chefe. Marta queria que Jesus desse um cascudo na cabeça de Maria, porque ela não estava fazendo a vontade. Não é verdade? Então Marta foi lá, com a amargura do coração dela, denunciar Maria, esperando que Jesus a repreendesse. Mas Jesus não fez isso, né? Jesus não repreendeu. Marta, Marta, tu andas muito agitada. Esse foi o terceiro erro de Marta. E Maria, o que vocês acham da ação de Maria? De ter sentado aos pés de Jesus. Todo mundo entendeu a parte da Marta? Ficou claro? Ficou, né? Maria entendeu o que era a melhor parte, né? Maria provavelmente ela foi lavar os pés de quem estava chegando na casa, né? Provavelmente ela estava lavando os pés de Jesus. Sentou-se, Jesus começou a conversar e ela ficou ali. Eu não sei se vocês sabem, mas naquela época as mulheres não deveriam ficar nas salas. Sabiam disso? Maria estava quebrando um protocolo. Maria estava com uma ação indesejável. Marta, quando foi repreender Maria, foi repreender também porque Maria estava agindo de maneira incorreta. Os rabinos naquela época, quando eles ensinavam os estudantes, os rabinos ensinavam e os estudantes ficavam sentados ao redor, assim como Marta fez. Mas isso era para os homens, para os estudantes de teologia. Marta não quis nem saber. O papo estava interessante. Ela sentou e foi beber de Jesus. E Jesus? Como foi que ele agiu? Jesus, ele percebeu na hora que ele estava diante de uma discípula faminta. Jesus repreendeu Maria? Não repreendeu Maria, porque ele viu a necessidade que Maria tinha no seu coração, o quanto ela o amava. Mesmo contrariando os costumes da época, Jesus incentivou Maria a continuar ali. Maria entendeu que Jesus não estava com fome de comida, mas fome de relacionamento. Alguém aqui já foi no mar?
Quando a gente está de frente para o mar, aquele mar enorme, aquela imensidão, a gente sente o tamanho da grandeza de Deus, não sente? Vocês têm a expressão? Tem alguém aqui que não conhece o mar? Todos conhecem a força das ondas, o vento. Chega a dar medo às vezes, né? Do poder de Deus. Alguns falam que a coroa da criação é o mar, mas não é. A coroa da criação somos nós, eu e você. A obra-prima que Deus fez não foi a criação do mundo, foi a criação do ser humano. Deus tem um amor imenso por cada um de nós. E é por isso que Ele tem essa fome, essa necessidade, esse amor, esse carinho por cada um de nós. É importante que a gente perceba isso, para a gente poder mudar as nossas rotinas, para a gente não cair em armadilhas. Meu irmão, minha irmã, eu convido você a ter uma mudança na vida, assim como Marta fez. Marta passou, né, na verdade, assim como Jesus fez na vida de Marta. Que Ele faça uma mudança nas nossas vidas. Eu sei que todos nós somos ansiosos. Ou tem alguém aqui que não seja ansioso? Eu sou ansioso. Ontem mesmo eu passei um apuro danado com os meus filhos. Tem coisa pior para estressar a gente do que filho adolescente? Eu acho que não tem, gente. Tem? Meu Deus do céu. Fala que vai chegar uma hora, não chega. Fala que vem com o ciclano, volta com o Beltrano. Daqui a pouco o celular não atende, você liga e não tem resposta. Você vai ficando ansioso, vai ficando nervoso, vai ficando com medo. Gente, não é brincadeira não. Nós somos ansiosos. Muita gente tem ansiedade com o mundo, achando que vai ter uma guerra a qualquer momento, com o preço do dólar, com o preço da gasolina, com as políticas, quem vai ganhar a eleição. Tudo isso causa muita ansiedade na gente. Realmente a gente tem motivos de sobra para viver de forma acelerada e para ter uma vida ansiosa. Mas eu convido vocês, com o exemplo de Marta, com o que Jesus fez na vida de Marta, mostrando para ela que o foco, o centro é Ele, que a gente deve começar por Ele e depois fazer por Ele. Eu convido vocês a participar dessa mudança. Vocês topam? Vamos fazer uma oração para a gente dizer para Jesus que a gente realmente quer o equilíbrio nas nossas vidas. Não é para a gente ser Marta, mas também não é para ser Maria. A ordem é primeiro Maria, depois Marta. Que a gente tenha o coração de Maria e a ação de Marta. A igreja precisa de Martas, mas precisa principalmente de Marias. Amém? Vamos fechar os olhos por um instante? Espírito Santo, repitam comigo. Nós te pedimos que visite agora cada coração que entrou por esta porta, carregando o peso da agitação de Marta. Senhor, cura a nossa ansiedade. Perdoa-nos pelas vezes em que te trocamos pelas suas coisas. Nós queremos reordenar os nossos afetos e as nossas prioridades. A
Afasta de nós a amargura, o cansaço, a distração. Nós queremos, a partir de hoje, escolher a boa parte, que o nosso serviço seja apenas o transbordar da nossa intimidade contigo. Nós queremos estar a teus pés, Jesus. Amém.